Olá, tudo bem? Que bom que você está aí. A gente está iniciando uma palestra denominada Igreja e a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E este tema, Lei Geral de Proteção de Dados, antes de mais nada, convém destacar que ele não é um tema específico para a igreja. É uma lei geral, ela saiu para todas as pessoas jurídicas. E nessas pessoas jurídicas estão enquadradas as igrejas. Então, antes de mais nada, não vamos confundir com uma perseguição religiosa, nada disso. São alguns procedimentos que todas as pessoas jurídicas precisarão tomar, ou seja, se adequar à nova legislação. E a gente estudando um pouquinho mais essa legislação, observa que há uma alteração de procedimentos, de cultura. E é isso que a gente vai iniciar hoje uma conversa sobre o tema. Agora eu vou rapidamente me apresentar para vocês que ainda não me conhecem. Meu nome é Marcone Randi Souza e eu sou contador, administrador. Também eu sou mestre em economia, professor universitário há mais de 20 anos em cadeira especialmente na área tributária, autor de alguns livros na área tributária. Eu sou sócio fundador da MM Assessoria Contábil, um escritório de contabilidade em Porto Alegre há mais de 30 anos que nós estamos no mercado. E destes, há 30 anos nós temos experiência no atendimento das igrejas. E hoje a ideia é de trazer um pouco mais de informação aqui sobre essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, portanto, conforme eu lhe falei, aí está o meu breve currículo. Nós vamos passar os slides. Próximo aqui. A Lei Geral de Proteção de Dados, é importante destacar que ela foi publicada em 15 de agosto de 2018, portanto há mais de 2 anos. E ela tinha um período para acontecer as adequações. E ela entrou em vigor agora em setembro de 2020, tá? Porém, a aplicação de multas ela só é válida a partir de 2021. Ou seja, a lei está em vigor, mas as multas ainda não são aplicadas. Agora, qualquer deslize na não observação da lei pode implicar, sim, num processo judicial e tudo mais. Um outro ponto também importante a se destacar, para a gente conseguir entender um pouquinho mais, tem uma parte mais teórica aqui, que é importante a gente pegar e colocar. Estou colocando da seguinte forma, assim, tá? Que um dos objetivos, a parte mais teórica, para a gente ter uma noção, um dos objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados é garantir a proteção adequada quanto à violação de dados de privacidade. Tá? Por exemplo, é comum, e principalmente se você tem alguém na família ou conhece alguém que se aposentou há não muito tempo atrás, provavelmente antes de receber a cartinha do INSS dizendo que a pessoa estava aposentada, ela recebeu ligações de bancos oferecendo consignado para aposentados. Isto é aquela prova mais atual do que os dados, de vez em quando, eles são violados. Pois esta situação é que acaba gerando, e foi com esse intuito de frear essa questão toda, é que surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados. Infelizmente, quando se aperta demais, e daí estoura em todo mundo, tá? Então, um outro objetivo também da lei é garantir a transparência no uso dos dados de qualquer meio. Quer dizer que, embora fala proteção de dados, nós estamos falando de dados que estão guardados nos computadores, nos sistemas de informática, mas também nos sistemas físicos, em papéis. Então, os livros, as fichas, os formulários, tudo isso está sujeito à proteção de dados através desta lei. Um outro conceito também que nós temos são os dados pessoais. Estão relacionados à pessoa natural, identificada ou identificável. Ou seja, tá? Quando eu tenho, por exemplo, eu não digo quem é a pessoa especificamente, eu não digo João da Silva, mas eu digo que é o pastor da igreja, é o porteiro da igreja, é a secretária da igreja, ou seja, alguma informação que facilmente você identifica essa pessoa. Esses dados estão protegidos. Especialmente os dados pessoais são aqueles: nome, idade, endereço, numeração de documentos, são os principais dados pessoais. Um outro conceito também que a gente tem da lei é o dado sensível. É aquele sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião.
na confecção religiosa nós entramos aqui muito, né? Opinião pública, filiação a sindicatos, organizações de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Estes dados mais sensíveis, eles têm uma proteção especial. Então, no momento que alguém não cuidar muito desses dados e deixar ele vazar, a pena será maior nesse sentido aqui, porque esses dados são realmente muito sensíveis. Outros conceitos importantes para a gente ter em mente, e nós já vamos entrar numa parte prática, o titular dos dados são aquela pessoa natural com que se refere os dados pessoais, tá? E também tem uma outra situação que é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela ainda não foi criada, tá? Ela ainda não foi criada, a expectativa é que agora no início do próximo ano, antes de vigorar as multas, ela seja criada e ela que vai regular toda essa situação da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? E algumas das principais disposições da legislação da Lei Geral de Proteção de Dados é que a Igreja deve manter registro sobre as atividades de tratamento de dados, de forma que possam ser apresentadas por requerimento dos titulares ou analisadas pela ANPD num prazo de até 15 dias. Ou seja, a Igreja tem que ficar atenta, porque ela poderá ser solicitada para apresentar como é que ela está tratando esses dados, o que ela fez com os dados, aquele que ela colheu de alguém, a forma que ela trabalhou, e ela tem que apresentar esse relatório para esta agência num prazo de 15 dias, quando solicitado. Ainda sobre dados, é importante a gente salientar, tá, que a necessidade de uma autorização específica aonde conste a finalidade, as possíveis utilizações e o tempo de guarda destas informações. Ou seja, é necessário que essas informações elas sejam sempre autorizadas. Eu não posso pegar e sair pegando os dados de qualquer forma. Eu tenho que dizer para que eu quero. Eu quero este dado, estou pegando aqui um formulário de visitantes, eu quero este dado aqui para, por exemplo, fazer um contato durante a semana. Então lá, finalidade, possíveis utilizações. Olha, nós vamos mandar um WhatsApp, nós vamos mandar um e-mail, nós vamos fazer uma ligação. Ok. E o tempo de guarda? Nós vamos manter esse dado por 6 meses, por exemplo, tá? E é o tempo que nós consideramos que as pessoas são visitantes aqui na igreja. Todos esses dados, a utilização, tempo, são apenas dados hipotéticos aqui que eu estou lançando, eu não estou tentando criar nenhuma doutrina aqui de quanto tempo você deve ficar com o dado ou não. Um outro ponto importante, essa frase aqui, pessoal. Olha só, o fato de alguém preencher um cadastro não dá direito da empresa ou da igreja usar essas informações. Ou seja, o fato de você pegar e ter um formulário ali e a pessoa preencheu, você não pode sair por aí utilizando aqueles dados, tá? Então é importante que precisamos mais disso. Qual é a sugestão inicial? Tá? A sugestão inicial é que você, neste formulário, já pegue a autorização dizendo exatamente aquilo. Para que eu quero, como é que eu vou utilizar e por quanto tempo eu vou utilizar esses dados. Vou fazer uma paradinha aqui para lembrar vocês o seguinte. Caso você deseje fazer alguma pergunta, nós estamos com o WhatsApp aqui e o nosso número é 51, que é Porto Alegre, 99648-3386. Se você fizer a pergunta, na medida do possível, nós vamos tentar responder aqui no ar ainda para você. Vou repetir o número então, 51 99 648 3386 e na medida do possível a gente vai responder o seu questionamento aqui no ar. Outro aspecto importante sobre a LGPD, e aqui eu já estou concluindo essa primeira parte da gente situar o que significa essa nova lei, essa nova cultura que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Olha só, antes o culpado, a gente considerava, era aquele que roubava ou distribuía um dado. Então aquele que ia lá e tomava aquele dado de forma ilegal, tá?
ele tomava o dado de forma ilegal, essa pessoa era considerada culpada. Ou distribuía, vendia aqueles dados de uma forma geral. Porém, agora, vamos voltar aqui ao slide. Agora, quem coleta ou detém os dados é responsável pela guarda. Ou seja, o fato, por exemplo, da igreja coletar os dados ou deter os dados, ela é responsável. Alguém entrou lá e roubou os dados. Alguém hackeou o sistema de informática da igreja e roubou os dados. A igreja é responsável, possivelmente, por não ter guardado, não ter tomado as devidas proporções, as devidas medidas de guardar aquele dado. Então, é um cuidado que se deve ter, é de, no momento que eu vou pegar o dado, eu também sou responsável pela possível guarda. E quais são as penas? Vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz algumas penas previstas para quem, por acaso, vir a descumprir a legislação. A primeira delas é uma advertência, tá? É advertida a instituição por não ter cumprido a legislação, a igreja. E pode ter uma multa simples. Essa multa simples vai até de 2% do faturamento do ano anterior. Então, por exemplo, uma igreja, só para facilitar, que tem um faturamento de 100 mil reais no ano, pode levar uma multa de 2 mil reais. Se a igreja tiver um faturamento de 1 milhão de reais, vai ter uma multa de 20 mil reais, limitada a 50 milhões por infração. Isso aqui mais aplicáveis para grandes empresas. Também pode ter uma multa diária e um item aqui importante, a publicização da infração. Ou seja, pessoal, a ideia é que aquelas instituições, entre elas as igrejas, tá, que costumeiramente pisarem na bola, forem ocorrer deslizes de não ter a guarda dos dados corretamente, vai ter uma lista dessas instituições. Semelhantemente, só para a gente entender um pouco, tá? Semelhantemente como tem a lista do SPC e do Serasa, dos não tão bons pagadores, dos não tão bons pagadores, assim acontecerá uma listagem das instituições que não guardarem os dados corretamente. Ou seja, não é interessante a gente ver o nome da igreja nessa lista, né? Então, portanto, é um detalhe importante a ser observado. Além disso, também pode ter a suspensão da utilização dos dados e até a proibição de tratar dados. Essas são as principais penalidades para quem não cumprir com toda a legislação. Agora, nós vamos ver algumas situações, até eu fiz todo esse comentário até então, que é para a gente ter algumas noções, alguns conceitos teóricos, para nós tentarmos trazer a parte prática aqui agora da igreja e ver na igreja algumas situações em que pode ensejar algum deslize, ou melhor, alguma coisa que também nós podemos previamente alterar para que haja, alterar algum procedimento da igreja, para que haja um cumprimento, uma observação da lei. Eu lembro sempre daquele texto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso me dá a entender que nós, como igreja, devemos observar aquilo que a lei dispõe. E agora eu vou adiante. O que a lei dispõe, inclusive sobre a proteção de dados. Pois bem, algo bem simples que a gente costuma ter na maioria das igrejas, eu vou pegar alguns pontos, eu não vou esgotar, não é esse o objetivo, mas ver assim alguns pontos em que são pontos críticos, são pontos que provavelmente, não vou dizer todos, mas boa parte desses pontos aqui a sua igreja certamente usa. Então, é uma coisa que vai ter que repensar tudo. Então, por exemplo, primeiro aqui, tá? Vamos ver, vai entrar o slide agora. Olha só, formulários de visitantes. Há algumas igrejas, tá, em que é comum a gente pegar e quando chega numa igreja como visitante, você pega e vai lá e pega um formulário com os dados do visitante, nome, endereço, telefone, WhatsApp, para um futuro contato com aquele visitante. Até aí, nenhum problema. Isso a gente faz há décadas. Só que agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos ter que alterar esse procedimento. Para que a igreja fique resguardada, tá? A primeira coisa, tá? Eu tenho que ir lá e pedir uma autorização para essa pessoa.
Tá? O fato dela simplesmente ali preencher os dados, seu nome, endereço, WhatsApp, telefone, e-mail, algum outro dado assim de cadastro, não quer dizer que a igreja pode passar no dia seguinte e ligar para essa pessoa. Não pode. Então, a minha sugestão, tá? Apenas como sugestão, e essa lei é nova e a gente vai aos poucos aprendendo e achando alternativas para tratar com esses assuntos. A primeira sugestão, neste formulário, tá, que você tem um visitante, você coloca ali uma autorização. Quando a pessoa preenche o formulário, que ele está autorizando a igreja a utilizar aqueles dados, e você diz para que é. Olha, nós vamos lhe telefonar, nós vamos lhe mandar um WhatsApp, nós vamos lhe mandar um e-mail, assim por diante, só exemplificando, tá? E o período que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso por 6 meses, por 3 meses, por 1 ano, por 3 anos, e a pessoa assina e autoriza. Então, esta seria uma forma de nós continuarmos com o procedimento de pegar os formulários para ter os visitantes, porém, observando o que a Lei Geral de Proteção de Dados nos dá. Observe, né, é uma mudança de cultura. A gente comecei pelo primeiro item, o formulário dos visitantes, mas é uma mudança de cultura e é um dado que a gente convém estar atento. Um outro, um pouquinho, vamos ver aqui, tá, nem sempre está entrando o slide. O hall de membros, tá? O hall de membros, não, volta ali, só um pouquinho. O hall de membros, tá? O hall de membros, nós temos normalmente uma série de informações lá. Tá? Uma série de informações no hall de membros. Tá? Nome, endereço, filiação, data de batismo, data de nascimento, endereço, CPF, identidade, WhatsApp, telefone e assim por diante. Tá? Novamente, como são dados, primeiramente, eu acho que a gente deve ir lá e verificar, pedir uma autorização deles para manter aqueles dados na igreja. Por quanto tempo? Pelo tempo que for membro da igreja. É isso, ok. Mais do que isso. Não sei. Olha, mesmo você sair da igreja, nós vamos ter esse dado por tempo indeterminado. Ok, pode ser. Tá? Você tem que informar para que você quer esses dados aí. Tá? Você tem que informar para que você quer esses dados. Ok? Um outro ponto também que é importante nesse aspecto aí. Tá? Reavalie se todos aqueles dados que você tem, tanto lá na ficha do formulário dos visitantes, quanto no hall de membro, se você vai precisar daqueles dados. Tá? Se por acaso, olha, nós nunca vamos usar esse dado, para que eu quero saber o nome do pai e da mãe? Só estou ilustrando, não estou dizendo que seja esse dado, tá? Não coloque. Quanto menos dados que você tiver no seu hall de membros, menos risco você terá de incorrer em deslize com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, reavalie o que você está pegando. De repente, claro, é um dado que é importante, ao mesmo tempo fazer agora o contraponto, né? De repente, principalmente nas igrejas mais tradicionais, onde as famílias vão ficando na igreja, é importante saber quem é o pai, de onde é que veio, a avó e tudo bem. Tá bom. Então, não estou dizendo que não pode, não é, abre aspas, não é proibido pegar esses dados. Só que não peguem dados desnecessários, aquilo que você nunca vai utilizar, sabe? De repente, a cor dos olhos. Para que eu quero saber a cor dos olhos? Tá? Então, não pegue esse dado e pronto, tá? Que você não vai precisar. O que eu tenho aqui? Um outro aqui. Vamos lá. Vamos tentar cortar aqui para o slide. Informações financeiras dos membros. Tá? Informações financeiras dos membros. Bom, vamos reavaliar. Tem algumas igrejas, e eu também não vou entrar no aspecto doutrinário, de costume da igreja, não é esse o meu objetivo. Eu só estou citando os pontos críticos que nós temos e podemos infringir na legislação da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Informações de membros financeiras. Tem algumas igrejas, por exemplo, tá, em que colocam nos seus registros do livro caixa o nome do irmão, do membro, dizimista, e o valor do dízimo ao lado. Esse eu diria até, ele poderia estar lá junto com os dados sensíveis. Informações, é aquele dado que tem que ter um cuidado um pouco a mais. Como eu falei, a minha ideia aqui não é chegar e dizer que a igreja deve fazer A, B ou C. Primeira questão, tá? Reavalie, você vai utilizar esse dado para alguma coisa? Se vai, ok. Se não, elimina, tá? Reavalia, tira fora, olha, nós entendemos aqui que as pessoas vêm, contribuem espontaneamente, pronto, então encerra ali, pronto, encerra, não coloca. Agora, se você vai precisar, novamente,
pegue a autorização específica, faça um formuláriozinho aonde você diz que serão coletados os dados relativos às informações, às contribuições de dízimos e oferta dos irmãos, e elas ficarão registradas no livro caixa para futuras consultas e não sei o que. Daí você vai dizer o que você vai fazer aquele dado e por quanto tempo. Olha, nós vamos manter lá por 2 anos, por 3 anos, e depois a gente vai descartar. É uma alternativa essa questão toda aí. O que nós temos mais? Sites, redes sociais e aplicativos. Pois é. Agora, especialmente nessa época de pandemia, as igrejas se tornaram mais virtuais e a utilização de sites, redes sociais e aplicativos foi muito grande. Pois bem, nos sites, redes sociais e aplicativos, temos que ter alguns detalhes. Tá? Às vezes tem algum formulário ali que a gente pede informação. Por exemplo, você se cadastra aqui, você vai receber uma mensagem, uma newsletter semanalmente. Eu tenho que ir lá e pedir autorização deles. Olha, eu estou pegando o seu dado e eu vou lhe enviar uma newsletter semanalmente por prazo indeterminado até o dia que você quiser cancelar, por exemplo. Tá? Outro dado, tem a questão dos cookies. O que é o cookie? O cookie é um sisteminha de informática, tá? Onde ele vai marcando ali o seu computador e vamos supor assim, olha, eu entro lá sempre naquele site daquela igreja e eu procuro sobre batismo com o Espírito Santo. Tá? Então, alguns sites mais desenvolvidos, o que ele faz? Quando você entra, já sabe que é você, porque ele botou lá o marcador, o cookie, ele pega e joga essas matérias do batismo no Espírito Santo e na primeira página para você ver é aquilo que você tem interesse. Aqueles temas que você nunca pesquisa, fica lá para o final da página. Tá? Isso também é uma espécie de uma invasão, porque você está colocando um cookie, você está identificando qual é o perfil do pessoa, usuário, do seu site, do seu aplicativo, da sua rede social. Tá? Então, um detalhe também que pode observar que agora, depois dessa legislação, é comum você entrar em qualquer site, principalmente assim, sites de notícias grandes, assim, não fazer propaganda ninguém, UOL, Terra e outros sites, e logo no início já tem ali que você autoriza ele, permite a utilização e você vai ali, clica. Então, tem que colocar alguma coisa assim semelhante no seu site, tá? Informar a utilização, para que você vai usar aqueles dados, a política de privacidade, tá? Então, é comum, e isto é de bom tom, tá? Que a igreja deixe claro no seu site, tá? Qual é a política de privacidade? O que a nossa igreja faz para proteger os dados, para manter a privacidade dos dados daquelas pessoas que entram ali? E, inclusive, tá? Com o contato para os esclarecimentos. De repente alguém vai fazer a pergunta, tá, mas por quanto tempo que vocês vão usar esse dado? Então tem ali um e-mail, um telefone, que a pessoa vai poder contactar, tá? Vai poder contactar e vai poder esclarecer essa situação com relação à política de privacidade. Vou tentar passar o aplicativo aqui, acho que foram um pouquinho aqui, informações financeiras, sites e aplicativos, consulta SPC e Serasa. Tem algumas igrejas, tá? Vamos cortar aqui. Tem algumas igrejas que poderão, não estou dizendo que façam, tá? Exigir, por exemplo, para a pessoa se tornar membro da igreja, para ela ter um cargo, para ela ser diácono, para ela ser pastora, há uma consulta no SPC e Serasa para ver se ela não está lá com seu nome na lista dos maus pagadores. Pois bem, primeira dica, evite, tá? Mas se por acaso a igreja entenda, novamente, não estou eu aqui para tentar dar doutrina para o lado A ou B, mas se a igreja entende que é importante ter aquela consulta para algumas funções, por exemplo, tá? Então, novamente, tem que pegar do candidato a pastor aqui, ele vai assinar que ele está autorizando que a igreja consulte para verificar se ele está no SPC, se está no Serasa, para depois a gente consagrar ele a pastor. Por exemplo, só apenas dando uma ilustração. Tá? Eu também tenho a questão aqui das atas e correspondências. Evite os dados sensíveis. Tá? Vamos tentar voltar aqui a imagem. Olha só. Atas e correspondências, cuidar porque ali fica um documento. Tá? Então, cuidar, é muito como se na igreja, de repente, uma pessoa deixa de participar da comunhão da igreja, ele é excluído do hall de membros, é disciplinado e tal, e de repente consta lá o motivo tão claramente. Isto pode ser, às vezes, um dado sensível, tá? Por exemplo, se fala lá que o marido traiu uma mulher. Tá? É um dado sensível
e pode ser essa ata cair na mão de alguém, essa correspondência, essa carta que uma igreja A enviou para a igreja B, de um membro e tal, e daqui a pouco esse assunto via à tona, ou seja, aquele dado não foi devidamente guardado, devidamente protegido. Abrindo um parênteses aqui antes da gente continuar, se você tiver algum questionamento, nos envie por WhatsApp. O WhatsApp é 51 99 648 3386 e a gente vai estar aqui tentando responder logo mais no final. O que eu tenho mais aqui? Ficha de inscrições em eventos. Tá? Cortando aqui para a imagem aqui. Ficha de inscrições em eventos. É comum nas igrejas realizarem muitos eventos, congresso de jovens, congresso feminino, encontros de casais, e aí vai, acampamentos e assim por diante. E é comum ter o formuláriozinho de inscrição. E às vezes se pede muitos dados naqueles formulários de inscrições. Qual é a minha sugestão? Primeiro, tá? Verifique aqueles dados, tá? Se você realmente vai utilizar aqueles dados. Tá? Não sei, só para ilustrar, tá? Por exemplo, se é um encontro de casais, tá bom, de repente a data de casamento, para nós pegar essa data e mais tarde mandar um oi lá no aniversário de casamento, ok. Mas então olhe primeiro para aquela ficha e verifica. Nós vamos usar esses dados? Ok. Se você vai usar, siga adiante, tá? Se por acaso você não vai usar, tira aquele dado fora. Primeira sugestão que eu dou. Então, colha somente as informações necessárias. Além disso, tá? Novamente, pegue no formulário a autorização para que a pessoa possa autorizar que está fornecendo aqueles dados. O que eu tenho mais aqui? Informações de menores. É comum nas igrejas, tá? É comum nas igrejas a gente pegar e várias igrejas têm membros menores de idades, né? Crianças, adolescentes de 12, 14, 15 anos. E se traz esses dados, tem lá no hall de membros e tudo mais, tá? Então, cuidado. Os dados de um menor, de um adolescente, de uma criança, são considerados dados sensíveis. Eles estão bem protegidos na nova lei, tá? Esses dados só podem estar na igreja com a autorização dos pais ou responsáveis. E quero dizer mais, desde o novo Código Civil de 2002, tá? Considerando na família mais tradicional, onde tem o pai e a mãe, precisamos da assinatura dos dois. Até o Código Civil anteriormente, a 2002, um dos pais apenas, ou o pai ou a mãe, assinava e estava tranquilo. Agora não. Pela nova legislação, que já tem 18, 17, 18 anos, precisa da assinatura do pai e da mãe. Tá? E daí você vai poder usar o dado do menor e sempre com muito cuidado. Só para descontrair. Guardado a 7 chaves esse dado aí. Tá? Também temos uma outra situação aqui. Temos uma outra situação do confissões. Tá? Se por acaso houver alguma confissão, cuide, tá? A forma que ela poderá ser registrada. Tá? Então, evite uma confissão por e-mail, uma conversa do WhatsApp, grava áudio e manda daqui para lá e manda de lá para cá, porque pode esse dado vazar. E se vazar, complica bastante, porque normalmente ele pode se tratar de dados sensíveis. E sendo dados sensíveis, eles estão onde filmam as pessoas, dentro do culto, por exemplo. Então, o pastor vai falando lá. Vou só para ilustrar, tá? O pastor fala de prosperidade e a pessoa sorri, ele fica feliz. O pastor fala do assunto B sobre a necessidade de oração e a pessoa fica carrancuda, ele não gostou, ele fica triste. Pois bem, tem programas de informática, tá, de identificador de emoções, em que vai linkando isso. Então, alguns poderão usar essa informação para preparar o próximo sermão do domingo que vem. Eu vou falar estas coisas que as pessoas estão realmente querendo ouvir. Tá? Isto entende-se que está dentro da lei de proteção de dados. E esse dado, essa expressão facial em que identificam a emoção, é um dado que a igreja, nesse caso, estaria colhendo e utilizando ela, poderia estar usando indevidamente. Então, evite, primeiramente.
Ah, Marconi, a gente gostaria muito de utilizar esses dados. Então você tem que pegar uma autorização específica da igreja. Quando entrar a pessoa lá, você vai chegar e vai dizer assim, olha, aqui na igreja nós filmamos, nós pegamos a sua identificamos as suas emoções através da sua face, do seu comportamento e nós vamos utilizar esses dados para ir delineando qual o rumo de sermões que nós vamos tomar na igreja. Como eu falei aqui no início, anteriormente, eu não estou aqui para dizer que isto é correto, que é errado, se faça isso na igreja ou não deva se fazer, é pecado se fazer ou é bênção se fazer. Esse não é o meu objetivo. O meu objetivo aqui é apenas o seguinte, a utilização da identificação de emoções através do reconhecimento facial se transforma num dado e isto está protegido pela nova lei. E se a igreja vier a fazer isso sem uma autorização específica, ela estará infringindo a nova lei. Temos mais um ponto aqui, que é a segurança da informação. Importante, sistemas seguros. Pessoal, eu disse um tempo atrás aqui que chega de amadorismo. Não temos mais espaços hoje em dia na igreja para amadorismo. Por exemplo, eu não posso mais ter um hall de membros numa planilha de Excel, tá? E eu vou adaptando ali, tá? Eu vou colocando uma coluna do lado da outra e tal e tal. Por quê? Normalmente ela não guarda aqueles critérios de ter bastante segurança, tá? A perda dos dados pode acontecer, e você acabou de dizer lá que você ia pegar o dado da pessoa e ia guardar por 3 anos, por 5 anos, enquanto ele fosse membro da igreja, e acabou que você perdeu tudo. Tá? Então, não dá. Eu não tenho nenhum software de igreja para vender para vocês, não é esse o objetivo, tá? Mas adquiram softwares especializados para a igreja, tá? Para utilizar e estar tranquilo nesse sentido aí. Vamos ver o que nós temos próximo aqui. Utilize também senhas fortes com trocas frequentes. Ou seja, tá? Utilize senhas. Não dá para botar aquela senha padrão. 1, 2, 3, 4. Não dá. Tá? Tudo 0000. Não dá. Utilize realmente senhas fortes. Normalmente as senhas fortes, tá? A gente monta uma senha aí, no mínimo com 6 dígitos, onde tenha letras maiúsculas, letras minúsculas e caracteres especiais, ou seja, asterisco, barra, alguma coisa assim. Então, mantenha sempre senhas fortes para que ninguém venha invadir ali e roubar os dados, usar indevidamente e a igreja vir a ser penalizada ali na frente. Bom, também tenha backups seguros, ou seja, cópias de segurança. É importante frisar que a igreja é responsável pela guarda do sistema ali, a guarda das informações. Portanto, tá, pessoal, faça backup. Não dá. Hoje em dia, em pleno século 2021, 2020, já estamos chegando em 21 aí, né? Não dá para chegar e daqui a pouco chegar na segunda-feira e dizer assim, pessoal, me mandam todos os dados do membro aí, porque o nosso computador queimou e só tinha lá e foi tudo embora. Não tem como fazer isso. Temos que ter cópias de segurança. Ou seja, temos que investir também nesse sistema aí, tá? Bom, só tenho mais alguma coisa aqui, deixa eu ver só um pouquinho. Temos mais um slide apenas aqui, aonde é o seguinte, nós temos que fazer no site lá a política de privacidade. A política de privacidade, estamos chegando aqui já. Olha só, vamos lá. Alguma regra básica de tudo que nós vimos até agora, tá? Alterar os procedimentos para coleta e informações e documentação estritamente necessária. Ou seja, não dá para pegar e sair colhendo tudo quanto é dado, tá? Pegando tudo quanto é documento. Então, é uma mudança de cultura. Tá? Nós temos que agora, é um outro momento, tá? Só vamos pegar os dados estritamente necessários. Tá? Essa é uma coisa que sim, nós temos que mudar. E cuidar desses dados muito. Cuidar muito desses dados. Outro detalhe também, tá? Evitar o envio de informações e documentos por e-mails, mensagens em redes sociais e assim por diante. Por quê? Tá?
Porque o e-mail, ele não é tão seguro, tá? Ele não é tão seguro. Ele, de vez em quando, não chega lá no destino, tá? Tem esse ponto de não chegar no destino. Às vezes uma outra pessoa pode abrir, então não é o melhor sistema, tá? O que nós temos ainda de dicas aqui? E eu já vou, logo na sequência, ver, estou vendo algumas perguntas que estão chegando aqui. Vou tentar respondê-las. Tá? Lembrando que se você quiser fazer alguma pergunta, mande para o WhatsApp 51 primeiro, começando. Prefixo é 51 99 648 3386. Olha só. Então, vamos lá. Já conversamos, mas para frisar, nós temos que incluir no nosso site da igreja um termo de política de privacidade, tanto no site da igreja quanto também nas redes sociais, conforme for, nos blogs e assim por diante. Se você utilizar algum aplicativo, a mesma coisa. Tá? Também uma outra sugestão é o envolvimento da liderança. O envolvimento da liderança. Ou seja, pessoal, na realidade as igrejas, a partir de um certo porte, elas são grandes, tá? Tu tem diversos ministérios ou departamentos, como queiram chamar. Então é comum, às vezes na igreja está acontecendo aqui o culto principal, por exemplo, mas paralelamente ali tem a União Feminina, departamento feminino, que está fazendo um evento. Então não adianta só a liderança da igreja se preocupar e o Ministério Feminino vai lá e pega uma ficha cadastral por evento desse tamanho. Complicou tudo. O Ministério Jovem vai fazer um acampamento e, novamente, pisa na bola. Começa a pegar os dados e daí qualquer um vai ali e pega os dados, deixa lá num monte de fichinhas em cima lá de uma mesa e quando viu, sumiu. Tá? Volto a frisar. Pessoal, os dados a serem segurados, coletados e protegidos são tanto em meio virtual, informática, quanto em papel. Portanto, tenha bastante cuidado para proteger esses dados, tá? Então, envolva os ministérios, tá? Ou seja, como eu falei, é uma nova cultura, é um novo momento. Aquilo tudo que a gente tinha até agora tem que ser repensado. Não dá para a gente seguir como era antigamente, tá? Não dá para seguir. Para ilustrar, nós tínhamos os carros manuais, daqui a pouco passou a ter carro automático. Agora não tem mais a embreagem, não preciso mais trocar a marcha, ou seja, é um novo momento, tá? Então, é um novo momento que nós estamos vivendo e, pelo visto, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é baseada em algumas legislações de outras culturas do exterior aí, bem mais já desenvolvidas nesta área, tá? Então, a tendência é que será deste formato e cada vez mais rigoroso daqui para frente. Esta é a tendência. Portanto, nós vamos ter que ter essa nova cultura e ir nos adequando a ela. E eu trabalho há muito tempo na área, observo assim, em termos de legislação, que quando surge uma lei nova, às vezes a gente olha, se apavora e tudo mais, e parece que é impossível a gente cumprir isso daqui. Tá? E depois a gente vai observando que na prática todo mundo acaba cumprindo. Só para ilustrar assim, faço parte, né, sou sócio do História Contabilidade, a gente atende também muitas empresas, e há 20 anos atrás, 25 anos atrás, se falou assim, nós tínhamos, quem tem mais cabelo branco ou poucos cabelos que nem eu vai saber, olha, as notas fiscais eram feitas à mão no balcão quando você chegava na loja e comprava alguma coisa. E dizia assim, olha, vai terminar esse negócio. A nota fiscal vai ser somente eletrônica. Você vai fazer, vai lá na Secretaria da Fazenda e volta a nota está autorizada e é eletrônica. Quer ser sincero, a maioria dos pequenos empresários, esse negócio nunca vai funcionar. Em resumo, hoje, dá para se dizer assim, tá? 98% das notas fiscais emitidas no Brasil inteiro são eletrônicas. Ela veio para ficar, não voltou atrás. Ela teve algumas prorrogações, foi indo e colou. A Lei Geral de Proteção de Dados, guardadas as devidas proporções, também é essa. Marconi é muita coisa, é muita coisa. Mas certamente ela será exigida ao longo aí do período e cada vez será mais fechado uma possível saída de algum dado, um possível vazamento, ela deverá ser observada. Portanto, pessoal, é uma nova cultura, é importante, eu também sugiro o seguinte, dependendo do porte da igreja, pegar a lei, ela não é tão curtinha, não, é uma lei relativamente extensa,
começarem a estudar, reúnam ali algumas pessoas que dominem um pouco mais essa parte administrativa, a parte de informática, se tiver um advogado para cuidar da parte do direito, para analisar, e começar a ler a lei e olha para a igreja. Nós temos tal coisa que melhorar. O que eu trouxe até então aqui são alguns exemplos, pela minha experiência. Eu sou cristão há mais de 40 anos e não passei por muitas igrejas, não só me mudei de cidade, mas continuei sempre na mesma igreja. Mas assim, a minha experiência é que esses pontos que eu acabei de falar aqui, sobre formulários, vou passar rapidamente ali só um pouquinho, vou pedir aqui para voltar aqui, ó. Esses pontos que nós falamos rapidamente aqui. Deixa eu voltar aqui, já vamos. Ó, tá aqui. Formulários de visitantes, hall de membros, informações financeiras dos membros, sites aplicativos, são coisas que praticamente todas as igrejas têm hoje em dia. Também o que eu tenho? As informações financeiras dos membros, uma possível consulta ao SPC Serasa, de repente isso aqui já é mais na hora, situação de ordem de pastores, atas e correspondência, quase todas as igrejas fazem isso daí, ficha de inscrições e eventos, quase todas as igrejas têm, informações de membros menores, é comum as nossas igrejas ter, confissões também é comum ter no meio das igrejas. Essa questão do reconhecimento facial, daí já pega normalmente igrejas mais estruturadas, maiores, não é tão comum, mas pode ser usado. A segurança da informação, toda igreja tem hoje em dia algum sisteminha de hall de membros, algum sisteminha de informação lá em que deve observar. E também a pessoa que utiliza esses dados, a famosa secretária, tá? Ali que está atendendo os dados. Esta pessoa, a sugestão é que tem um termo de responsabilidade, de sigilo pelo não vazamento de dados. Ou seja, não dá, tá, pessoal, para esta pessoa que a gente chama de secretária ser diversas voluntárias lá na igreja. Cada um vai lá e atualiza, olha, eu vou atualizar aqui todos os endereços de membros, eu vou atualizar aqui o nome completo daqueles que casaram e agregaram o nome do marido, da mulher. Não dá para ser assim, tá? Por quê? Porque se um dia vazar os dados, como é que você vai? Então, a sugestão, tá? Essa pessoa secretária que atualiza ali os dados do membro da igreja, que ela faça um termo de responsabilidade onde ela se compromete a ter sigilo das informações que ela teve acesso. Então, ela tem acesso à informação, o endereço, tudo mais, do membro A, do membro B da igreja, e que ela tem esse acesso, tá? E também pela responsabilidade pelo não vazamento. Ainda sobre essa questão da secretária, e qualquer outros que envolvam a igreja, tá? Qual é a sugestão? Como eu falei, a proteção da lei, ela dá tanto para os dados virtuais, quanto para os dados em documentos físicos, em papéis. Os documentos físicos, pessoal, se você não vai utilizar mais, não dá para virar e escrever no verso, e daqui a pouco entregou para alguém, e daí lá no verso está uma confissão de alguém, está os dados do membro e assim por diante. Então, temos que partir para o lado de picotar esse documento, rasgar ele pequeno ao ponto que não consiga, de forma alguma, ser identificado, tá? O documento. E a última vez agora que eu vou falar aqui, se você ainda tem alguma pergunta, mande pelo WhatsApp agora, é o 51, que nós estamos em Porto Alegre, 99-648-3386. Deixa eu ver aqui, pelo menos uma pergunta vamos tentar responder aqui neste tempo que nós temos aqui. Vou ler junto com vocês aqui, tá? Olá, Marconi. Então, no formulário já se coloca a informação de quanto tempo ficará os tipos de dados disponíveis. Tipo, fazer observação, tempo indeterminado. Pois é, a legislação não fala. Esse aqui é prefixo 55. 55 é aqui na região das Missões do Rio Grande do Sul, região ali de Juiz, Santa Rosa e tal, né? A legislação diz por quanto tempo. Eu entendo, por exemplo, que o caso do hall de membros, sim, é por tempo indeterminado. Você fica por tempo indeterminado. A lei, por enquanto, como eu falei, a legislação é nova. Até vou usar um provérbio bem antigo aí. No andar da carroça as melancias se ajeitam. Pode, mais na frente, ter alguma regulamentação que discipline melhor essa matéria. Neste momento, não vi nenhuma proibição de você colocar por tempo determinado. Claro, não se esqueça que se um dia a Agência Nacional vir cobrar os dados, você tem que ter para eles. Então, por exemplo, um formulário de visitantes, não tem lógica você guardar formulário de visitante de 30 anos atrás, né? Então, esse eu acho que não convém. Então, tem que ter um princípio da razoabilidade nisso tudo aí. Ou seja, você usa a legislação por aquele tempo, né?
e depois usa o formulário para aquele tempo. Colocou o nome aqui. Quem mandou essa pergunta foi o Fernando de Santa Maria. É 55, abrange aquela área lá. Outra pergunta. No culto filmado, seria correto, então, evitar até mencionar o nome de alguém presente sem a prévia autorização? Pois é um detalhe. Claro também que tudo vai ver assim, o que você tá falando de bem ou de mal daquela pessoa, né? Mas até essa citação de nomes é complicado, tá? Aproveitando sobre o culto filmado, tá, pessoal? Não temos uma regra específica, tá? De pegar a assinatura de cada um. Mas é de bom tom, tá? Que nas entradas da igreja, na porta da igreja, se coloque uma plaquinha lá, tá? O culto é filmado e transmitido pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube e tudo mais, tá? As pessoas estejam cientes, tá? Que o culto está sendo transmitido. E quando se trata de legislação, de interpretação de legislação, tá? A gente às vezes não tem uma norma específica, não tem lá na lei. E os cultos filmados, como é que faz? Não tem isso, tá? Não tem. Mas a gente sempre observa como é que é tratado na volta e a gente diz assim, por analogia, ou seja, por similaridade, por semelhança. E, por exemplo, assim, só para ilustrar, quando a gente liga a televisão e vê um show, um jogo de futebol, é comum aparecer, não agora na pandemia, mas anteriormente, né, aparecer os torcedores lá e tal, e não tem uma autorização específica para aparecer cada um deles. Mas é de prática que quando você chega a um estádio de futebol, você vai a um show grande aí, que aquele show seja colhido as imagens, seja disponibilizado na televisão, na internet. Então, o que eu diria sobre o culto filmado, tá? Que se coloque para todo mundo ver, tá? Não é escondido, se coloque a plaquinha dizendo que o culto está sendo transmitido e poderá, portanto, a sua mensagem, a sua imagem ser veiculada ali naquele local. O que eu tenho mais aqui? Uma outra pergunta aqui de um outro Fernando, tá? Esse é de Porto Alegre. Devemos formar, senhor Marconi, o senhor diria então que devemos formar uma equipe na igreja para verificar o tipo de armazenamento dos dados usados, hoje identificarmos as alterações necessárias para atender a LGPD? Sim. Se possível, monte na sua igreja uma equipe, uma estrutura, tá, para que verifique quais são os dados que estão sendo colhidos. E pessoal, eu disse essas situações aqui, eu estou de longe, de certa forma, não conheço a sua igreja, a igreja que você participa nos mínimos detalhes, tá? Isso aqui são alguns gerais apenas para exemplificar. E com certeza, no momento que eu dei esses exemplos, você se deu conta, lá a gente faz tal coisa e de repente estaríamos sujeitos à legislação de proteção de dados, tá? Então, verifique, tá? Se você conseguir montar essa estrutura é interessante. Vamos precisar ter alguém responsável para atender esse questionamento? Sim. É importante, dentro dessa política de privacidade de dados, especialmente lá no site, nesses meios aí, constar uma pessoa, um contato, para que se alguém quer saber, olha, eu fui lá na igreja, me filmaram. Quanto tempo vai ficar minha imagem? Por exemplo, tá? Eu mandei um e-mail ali com os dados tais. Quanto tempo vocês vão guardar essa imagem? Alguém tem que responder na outra ponta. Então é importante ter alguém na outra ponta, lá na igreja, responsável por dar informações como estão sendo tratados os dados na igreja. O que tem mais aqui? Precisamos contratar algum profissional ou podemos capacitar alguém da nossa equipe? Então, olha só. Pois é, depende muito da qualificação desta equipe, tá? Se você conseguir manter, tá, na sua igreja, alguém que tem alguma noção dessa parte de documentação, de secretaria, alguém que é bom em direito, alguém que é bom em informática para cuidar dos backups do sistema de segurança, guarda na nuvem, guarda em software no exterior, ok, se resolve tudo. Mas, de repente, se você não tem toda essa estrutura, procure sim uma assessoria de alguém que domine este assunto, tá? E o nosso tempo está estourando aqui, eu prometi até 18h50 e vou tentar cumprir relativamente rigoroso. A brincadeira, como diz as pesquisas políticas, com 2 minutos de tolerância para mais ou para menos, né? E às vezes as pesquisas erram, tá? Se houver uma reclamação de uma pessoa que se sentir atingida, quem deve responder essa questão? Bom, inicialmente, tá? Se foi atingido algum tratamento na igreja, inicialmente vai para a igreja. Nada impede que esse processo ele venha a ser respondido também pelos diretores da igreja, pela diretoria da igreja. Então é um cuidado que se deve ter, tá? Se você faz parte da diretoria de uma igreja,
que você poderá ser responsabilizado. Portanto, mais uma responsabilidade. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa matéria que nós tínhamos previsto para hoje. A ideia não é esgotar o assunto, até porque essa matéria é muito ampla, ela ainda falta de regulamentação, ela falta criar essa instituição que vai regulamentar, vai tratar essa agência, tá? Muitos desdobramentos virão, tá? Já temos algumas poucas decisões judiciais, porque a lei é nova, já informando sobre isso, só para ilustrar, uma das primeiras que se deu foi uma pessoa que adquiriu um apartamento novo e logo em seguida começou a receber uma série de propostas oferecendo móveis, ar-condicionado, cama e assim por diante, e ele sentiu que a consultora tinha vazado os dados para aqueles fornecedores de itens para parceiro, e agora, recentemente, também de uma outra empresa em que ela, ao contratar os empregados, ela olhava se tinha problema no SPC e Serasa e consultava. Essas duas empresas foram condenadas e já com força, de certa forma, na Lei Geral de Proteção de Dados. Com o passar do tempo, vamos ter mais decisões e a gente vai conseguindo e evoluindo nesse tema. A ideia inicial hoje é trazer essas primeiras informações, tá? E com essas primeiras informações a gente vai montando, enfim, fazendo parte desse novo momento, dessa nova cultura. Eu espero aqui ter trazido essas informações iniciais, tá? E continua, portanto, o nosso WhatsApp, tá? Que é o 996483386, 996483386, o prefixo é 51. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão, pode mandar e na medida do possível a gente vai tentando responder. E ao mesmo tempo também, agora já vamos colocando aqui a tela final aqui, tá? Nós temos o nosso site MM Contabilidade de Igrejas, tá? Que você pode consultar e também temos um artigo sobre esse tema. E as nossas redes sociais, tanto no Facebook, Instagram e YouTube, é sempre facebook.com/MM Contabilidade de Igrejas. Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Nós vamos deixar esse vídeo gravado tanto no Facebook como depois vamos também tentar colocar no YouTube da MM Contabilidade de Igrejas. Se você gostou, quiser, para nós seria interessante, compartilhe com algum amigo seu, com algum irmão da sua igreja que tenha interesse sobre esse assunto. E também, na medida do possível, vá lá e curta a nossa página nas redes sociais, vá nos seguindo ali, e você certamente terá muitas outras informações que envolvam toda essa parte legal, a chamada gestão eclesiástica das igrejas. Esse é o nosso objetivo de trazermos aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e Deus lhe abençoe. Boa noite, até a próxima.